Boa noite a todos. Que nós possamos hoje atuar de forma concisa. Agradecer a todos vocês por poderem me escutar, ok? Hoje, no capítulo 4, nós vamos falar sobre automatismo e corpo espiritual, do livro Evolução em Dois Mundos. Lembrando, automatismo e corpo espiritual. Então, tem uma relação entre essas duas palavras, uma frase e uma palavra. O automatismo vai se referir mais especificamente ao físico, ao corpo material. E em seguida, o corpo espiritual, e assim a junção dos dois, ok? Primeiramente, automatismo fisiológico. Qual o significado de automatismo fisiológico? Primeiro, automatismo. Isso é uma definição no dicionário. Realização de atos sem intervenção de vontade consciente. Estado ou atributo do que é automático. Ausência da vontade própria. Atividade ou movimento devido a estímulos internos e externos, independente da vontade, e de certa forma, inconsciente, assim como foi dito no primeiro item. Um exemplo, automatismo cardíaco, o músculo do coração. Vamos fazer assim, vamos pensar que a gente vai bombear sangue para o corpo inteiro. A gente pensa, o coração vai lá e bate. Ele é automático, correto? E de certa forma ele é inconsciente. Automatismo respiratório, ato de respirar. Aqui eu dei dois exemplos de automatismo assim bem explícito. Mas se formos ver, o nosso corpo é todo automatizado, todo automático. Isso nós vamos ver mais para frente o porquê que o nosso corpo é feito desta maneira. E fisiológico? Pode parecer um pouco óbvio, né? Fisiologia. Relativa à fisiologia, físico relativo à física, fisiologia. Estudo das funções e do funcionamento normal dos seres vivos, especialmente dos processos físico-químicos que ocorrem nas células, tecidos, órgãos e sistemas dos seres vivos sadios. Sadios, pelo que eu entendi, são seres vivos que estão, logicamente que não estão em processo de decomposição, por exemplo, um animal, morto, etc. Tá? Compreensível salientar que o princípio inteligente no decurso do tempo indefinido, quer dizer, não tem um tempo definido a respeito disso, a respeito do princípio inteligente, de que ele formou o seu próprio veículo de exteriorização, ou seja, o corpo físico, as conquistas que lhe alicerçariam o crescimento para maiores afirmações nos horizontes evolutivos. Então eu percebi nesse capítulo que André Luiz quis nos trazer a parte físico-química e evangélica. O evangelho em si, tá? Porque ele diz sobre os horizontes evolutivos, o crescimento do espírito em si, desde os tempos primórdios até hoje. Então nós vamos discorrer durante. A respeito, lá no livro A Gênese, Kardec, no capítulo 11, sobre a Gênese espiritual, acerca da união do princípio espiritual à matéria, ele diz: tendo a matéria que ser objeto de trabalho do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele, o espírito, pudesse atuar sobre ela, a matéria,
Criou para seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todas as impulsões da sua vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. Eu vejo um exemplo, por exemplo, uma criança, quando ela é fecundada, o espírito é ali minimizado, é germinado. Ele tem uma junção celular, certo? Entre dois gametas. O espírito vai se dilatando no decorrer do tempo, ali com o automatismo criado por ele próprio, através de épocas e épocas e épocas, pelo decurso dos tempos indefinidos. E daí a gente percebe que, através do metabolismo, da afinidade de células que são criadas já há muitos milênios, faz com que o corpo da criança cresça até onde estamos. Então, assim como as plantas, nós nascemos, crescemos, morremos e renascemos. Então, o meio material é o caminho onde o corpo espiritual se manifesta para a nossa evolução. O corpo é, pois, simultaneamente o envoltório e o instrumento do espírito, à medida que este adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho. Exemplo. Eu já fui uma barata. A gente não pode pensar nesse sentido. Existe um elo de ligação desde o mineral até o reino animal, e nós estamos nele, sobre o reino animal, que são 4 componentes orgânicos: o hidrogênio, o oxigênio, o azoto e o carbono. Então, por que não falar que nós passamos por algumas fases do reino vegetal, do reino animal? Sendo que temos todos os componentes idênticos a de um animal, no seu processo de alimentação, de excreção, sexual. Tem que ter algum sentido nisso, entendeu? Então, a gente adquire, por exemplo, o elefante é um dos animais mais sensíveis no reino animal. A gente tem herança daquele animal hoje, só que nós temos uma especialidade que é a razão. A individualidade se tornou em nós. Dominando as células vivas de natureza física e espiritual, com que, empalmando-as, tomando-as a seu próprio serviço, de modo a senhorear possibilidades mais amplas de expansão e progresso, sofre no plano terrestre e no plano extraterrestre as profundas experiências que lhe facultarão, no bojo do tempo, o automatismo fisiológico, pelo qual, sem qualquer obstáculo, executa todos os atos primários de manutenção, preservação e renovação à própria vida. Então, tudo o que possuímos hoje de herança fisiológica se deu como? Através da expansão da mente do princípio espiritual. Todos os órgãos que nós temos, o tamanho do braço, os dedos, a nossa mente, os pelos do nariz, toda essa necessidade foi criada através do automatismo fisiológico, ocasionada pelo princípio espiritual. No livro Consolador, questão 86, Emmanuel assevera: no infinito do universo, a evolução do princípio espiritual tem de escapar a todas as vossas limitações de tempo e de espaço na tábua dos valores terrestres. Por que limitações? As aquisições de cada indivíduo resultam da lei do esforço próprio, no caminho ilimitado da criação, destacando-se daí os mais diversas posições evolutivas das criaturas e compreendendo-se que tempo e espaço são laboratórios divinos, onde todos os princípios da vida são submetidos às experiências do aperfeiçoamento, de modo que cada um deva a si mesmo todas as realizações, no dia de aquisição dos mais altos valores da vida. Na época dos dinossauros, aqui tinha ambiente propício à existência deles. Em outras épocas que não existiam as árvores, tinham-se cogumelos gigantes, do mesmo modo. Então a gente observa que o aperfeiçoamento que temos hoje, o único responsável somos nós mesmos. Logicamente com a ajuda do plano espiritual, que desde a criação do planeta foi se tendo ali
uma influenciação para o crescimento contínuo. Então esse crescimento, essa aperfeiçoação, ela é inevitável. Não tem como barrarmos esse crescimento. Então, automatismo são atividades inconscientes, ok? E fisiologia a respeito do automatismo fisiológico. O primeiro capítulo foi disso, primeiro item. Atividades reflexas do inconsciente. Então, nós podemos dizer também que é o quê? Reflexos automáticos. Um exemplo. Aprender a ler e escrever. Eu vou colocar um outro exemplo. Se nós colocarmos a mão no fogo, a gente vai ficar lá? Vou esperar mais um pouco. Não vamos, né? Nós vamos ter ali um reflexo automático já inerente ao ser humano. Predisposição a aprender e a ler. Assimilação do alfabeto e escrita. Consumo de energia cerebral. Coordenação dos movimentos dos olhos, dos lábios e das mãos. Múltiplas fases de atenção e trabalho superando inibições. Na realidade, nós encarnamos, aprendemos tudo isso, assimilamos o alfabeto. Exemplo, 1 ano e 6 meses a criança já sabe 50 palavras. Com 2 anos ela já sabe 100 palavras. E aí por diante, sempre com um crescimento contínuo de aprendizado. Então, para que isso aconteça, ela tem que automatizar as suas percepções, o uso da consciência, da atividade cerebral. Logicamente que tem aí, paralelamente, o esforço de cada um. Posterior, capacidade para ler e escrever mecanicamente. Aqui no ato da minha leitura eu estou usando uma ferramenta que nos foi trabalhada, certo? Sem qualquer esforço. Incessante repetição pelo princípio inteligente nos processos de nascimento e morte para seu desenvolvimento, em inumeráveis estações de aprendizado. Então, para a gente conseguir chegar a esse ponto, vou mostrar mais adiante, parece simples a gente falar que estou aqui encarnado, vou desencarnar daqui a algum tempo, que a vida aqui é um lapso no tempo, e depois eu vou reencarnar, vou aprender mais um pouquinho. Mas isso daí vai depender muito de cada princípio inteligente. Então, o desenvolvimento ele não se dá idêntico em mim, ou na Derli, Cíntia. Ele se dá individualizado, através de reencarnações. Lembrando, gente, que a gente, creio que as pessoas já saibam, que a gente não amadurece apenas encarnado. Um exemplo é o André Luiz. No livro, até o filme existe, né? Ele vai para o plano espiritual depois de desencarnar e aprende o que lá? Varrer chão primeiro, né? Um médico estudioso, ele chega lá e tem que varrer um chão. Nossa, mas eu fui um letrado no planeta Terra, eu tenho que varrer um chão. Tem. Então ele consegue assimilar a partir daí a importância que ele tem do estudo. Não só aqui. Lá ele teve que reaprender. Tanto que as psicografias se dá muito tempo depois da chegada dele lá. Após um preparo exaustivo e incessante. Do mesmo modo aqui. Nós todos estamos tendo algumas chances aqui com o Grupo GEM, na Federação. Então, nós estamos aproveitando a oportunidade para o melhoramento do nosso princípio inteligente. São as chamadas atividades reflexas do inconsciente, conquistas de vidas sucessivas que se dão ao princípio inteligente. Lá no Mundo Maior, André Luiz, em Conversação, capítulo 4, ele destaca. Quero dizer, André, que o princípio espiritual, vocês podem ver que a gente está citando muito o princípio espiritual. Quem tiver dúvida sobre o princípio espiritual, possam perguntar ao final, tá? Desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença para a frente, afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras,
Moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se no solo, contemplou os céus, depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. O que nós podemos entender a respeito disso? Passamos pelo mineral, em sua brutalidade, vamos dizer assim. Depois passamos pelo reino vegetal, onde predomina a sensação. Passamos pelo reino animal, onde predomina o instinto, em raciocínio intermitente, não ocorre o raciocínio contínuo. E posteriormente, por último, no reino animal ainda mais individualizado, através do princípio inteligente, o homem. Então, em todas essas fases, eu tentei pesquisar, mas não achei um tempo definido, como disse aqui. Muitos milhões e milhões de anos. Tá? Viajou do simples impulso para a irritabilidade mineral. Da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. Nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Estamos, em todas as épocas, abandonando esferas inferiores a fim de escalar as superiores. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, o que acontece? Quando nós adquirimos aptidões, já conquistamos aptidões mais favoráveis ao próximo nível de evolução, nós deixamos a nossa antiga casinha e passamos a habitar a nova casa. O nosso carro, no nosso caso hoje, o ser humano. Nós já progredimos tudo o que tínhamos que progredir? Não. Muito a se progredir. Muito, muito, muito. Hoje nós vemos crianças nascendo totalmente diferente de nós, com novas ideias, novos impositivos. Nós literalmente aprendemos com elas. Nós podemos aprender também com o animal. Quantos aqui tem animal? Você está olhando para o seu animal em casa, você olha para o olho dele e sente. Você consegue sentir a emanação do princípio inteligente que existe ali, da essência dele. Teoria de Descartes. Até o Cláudio no segundo capítulo, ele mencionou sobre Descartes a respeito da glândula pineal. Aqui vai citar sobre os espíritos animais. Eu quero deixar claro para vocês que esse termo foi usado para a época e que nós vamos tentar agora desmistificar essa palavra, tá? A existência do princípio espiritual é um fato que, por assim dizer, não precisa de demonstração, do mesmo modo que a existência do princípio material. É, de certa forma, uma verdade axiomática. O que significa isso? Preciso eu explicar para vocês. Olha, aqui está o corpo do Rogério. Isso não é evidente? É uma verdade que não se dá para ser contestada. O mesmo princípio se usa para o princípio espiritual. Por quê? Dá para a gente falar assim, não. Jurema, você não tem um espírito que habita em você? Não tem jeito de contestar. Existe sim um princípio inteligente que dá movimento e vida ao corpo humano. Sem esse princípio inteligente, o corpo seria nada mais do que inerte. Entendeu? Então a verdade axiomática é isso. Lá na Gênesis, no capítulo 11, o item 1. Aqui fala sobre axiomática. Vamos ler, né? Teoria coerente e sistemática, formada inicialmente por um conjunto organizado de noções primitivas admitidas sem demonstração. Os axiomas, evidente, incontestável, a partir dos quais é possível admitir e demonstrar outros termos logicamente dedutíveis. Novamente lá na Gênesis, no capítulo 11, item 1. A respeito, gente, na Gênesis, o capítulo 10 e o capítulo 11, é dito de muita maestria a respeito da gênese corporal e espiritual.
Ele se afirma pelos seus efeitos, como a matéria pelos que lhe são próprios. De acordo com este princípio, todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Ninguém há que não faça distinção entre o movimento mecânico de um sino, que o vento agite, e o movimento desse mesmo sino para dar um sinal, um aviso, atestando só por isso que obedece a um pensamento, a uma intenção. Ora, não podendo acudir a ninguém a ideia de atribuir pensamento à matéria do sino, tem-se de concluir que o move uma inteligência a qual ele serve de instrumento para que ele se manifeste. O exemplo que eu dei aqui sobre nós, enquanto espíritos encarnados a respeito do nosso corpo. A neurofisiologia de René Descartes, nasceu em 1596 e faleceu em 1650, é baseada nos espíritos animais e nos poros e vias pelos quais eles fluem para exercer suas funções. Calmem, vamos explicar melhor, tá? Espíritos animais, para o reconhecimento científico da época, são as partículas mais rápidas e ativas do sangue, levadas pelas artérias do coração para o cérebro, onde se convertem num gás ou vento extremamente sutil, ou uma chama muito pura e ativa. Do cérebro, os espíritos animais viajam através dos nervos até os músculos, que são inflados, provocando movimento. Esse estímulo faz com que a alma tenha diversos sentimentos: calor, frio, medo, dor, prazer, raiva, ciúme, saudade, tristeza, alegria, etc. Resumidamente, nós possuímos os neurocognitivos. O que é isso? São substâncias químicas formadas, criadas pelo neurônio. Como que isso se cria? Vamos supor que alguém aqui levante com a arma na mão, fala, vou te dar um tiro. Neurotransmissores. Obrigado, Erli. O que eu vou fazer? Vou ter uma reação. Então, o meu globo ocular vai identificar essa situação, vai emitir para os neurotransmissores essa informação, e as substâncias químicas criadas pelo neurônio vão levar até o meu músculo, até o movimento que eu tiver que criar, até minhas pernas, para eu ter a reação. Então, esse movimento dos neurotransmissores até a minha musculatura, o caminho que ele faz, ele chama de espíritos animais. Ok? Vão anotando qualquer dúvida, por favor. Não consiste o mecanismo para os atos, nisto consiste o mecanismo para os atos involuntários. Ou seja, de acordo com o que eu veja e eu processo aquilo, eu faço uma biosinalização automática. Eu sinalizo para o meu corpo, através da produção química, que eu tenho que sair correndo, certo? As estimulações periféricas teriam o poder de abrir poros existentes no interior do cérebro. E os espíritos animais seriam conduzidos daí até a glândula pineal, na superfície da qual haveria um completo mapa sensorial e motor. A vontade estaria sob o controle da pineal, que poderia regular o fluxo dos espíritos animais para os diferentes nervos. Nós podemos utilizar também o metabolismo, certo? Situações de risco. Nós utilizamos o metabolismo até quando dormimos. Um beijo. Descartes escolheu o corpo pineal, não propriamente como a sede da alma, mas como local da sua atividade. Ele falava que é o vínculo entre o homem e Deus. Aqui uma imagem ilustrativa. Ilustração do livro René Descartes, De Homine, publicado em 1662. As informações visuais são levadas ao cérebro por nervos ópticos, os olhos. Daí elas chegam à pineal, que regula o fluxo dos espíritos animais. A produção química
que é enviada para o movimento. Através dos nervos, os espíritos viajarão até o músculo do braço, provocando um movimento. Então, gente, isso acontece com todo o corpo, tá? Ele deu só um exemplo aqui do braço. Descartes abordou a verdade do ato reflexo. O ato automático, mesma coisa, que obedece ao influxo nervoso, a mente, no automatismo. Tempos depois, isso foi estudado também e aprimorado por Allan Kardec, viu? Ele utilizou também esses princípios para dar continuidade ao tema. Neste automatismo, a alma evolui para mais altos planos de consciência. Aí a parte evangelizadora, né? René Descartes é o autor da frase penso, logo existo. Aí tem a indicação de um livro, Princípios de Filosofia. Como se dá essa evolução para planos mais altos de consciência? Com nascimento, experiência, morte e renascimento. Só conosco? Não. Todos os reinos do planeta. Desde sua criação até hoje. Onde ela ocorre? Em 2 locais. Vida física e extrafísica. Por onde ela corre? Para o avanço inevitável à vida superior. Então nós não temos escolhas. Só de sermos felizes, né? Quanto mais informação, esclarecimento, quanto mais perdão, e quanto mais procurarmos, não vou falar o local mais difícil, o mais difícil a ser aprendido, mas o que mais almejamos, que é aprender a amar. Quando chegarmos a esse ponto, nós vamos com certeza viver muita alegria. Então, eu quis trazer algum ponto do Evangelho, a gente poder reflexionar também não só a parte físico-química. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então a gente pode ver do vegetal, animal e hominal. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor do sentimento vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanos. Então, gente, nós somos hoje uma expansão do que Deus criou. Não estou aqui, quem me dera, até o próprio livro fala, querer classificar a criação do princípio inteligente, seria negar a Deus. Mas a nossa tarefa, o nosso trabalho é a busca do amor verdadeiro. Será que a gente conhece o amor verdadeiro? Então, um dos principais objetivos da nossa evolução é esse ponto. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, a lei de amor. Automatismo e herança. Eu acho que ninguém mais tem dúvida sobre o automatismo, né? É um ato inconsciente, involuntário, pré-existente em nosso corpo espiritual, criado e modificado através do corpo físico. Então, quando a gente fala automatismo, nós vamos lembrar de quê? De corpo. Quando nós vamos falar de herança, nós vamos lembrar de psicologia, mente. Então, corpo e mente. E os estudos do grupo de estudos e educação da mediunidade. Qual herança deixará para tempos a se seguir? Eu, quando entrei para o grupo, eu já recebi muita herança. Muitos valores inerentes, se eu não me engano, há mais de 20 anos atrás, né? Tô certo? E hoje eu vejo a gente aqui em conversação, em tentativa constante de evolução espiritual, o quanto o grupo já evoluiu. Eu estou há pouquinho tempo no grupo. Então, se a gente for
escutar as pessoas que estão nesse grupo há muito tempo, podem fazer um livro da herança em que estão deixando, que nós estamos deixando também, e a herança que elas pegaram, que elas receberam, né? Isso traz modificação no nosso corpo? Sim, traz sim. Pais e filhos, qual herança constituirão para o aperfeiçoamento moral, material da família, terrena e espiritual do porvir? Um exemplo. Quais os valores que nós damos para os nossos filhos, seja para os nossos pais, sobre a poluição, sobre o consumo consciente da água, sobre pensar o que falar, sobre o equilíbrio, sobre falar eu te amo. Então isso, com certeza, de alguns anos para trás até hoje, ele se modificou. Tem pessoas de todas as idades aqui, vão fazer analogia com a própria vida e com a vida dos amigos, dos familiares. Vão compreender o que eu estou falando. Meu pai é diferente de mim, minha filha será diferente de mim. Então cabe a mim, em minha melhoria contínua, passar isso adiante. Exemplo, as abelhas. O que as abelhas têm a ver com isso? As abelhas demoraram 100 milhões de anos para chegarem ao mel, para terem toda aquela anatomia, toda a fisiologia que eles têm, todo o automatismo que eles têm. Imaginem vocês a gente ficar sem as abelhas hoje. O que poderia acontecer? Os pólens. E as plantas, as cores das plantas. Não é uma ligação matemática? Não é uma ligação matematicamente moral? Existencial? E nós? O que nós estamos dando para o planeta e o universo como um todo? O indivíduo trabalha para a comunidade a que pertence, entregando-lhe o produto das próprias aquisições, no impositivo do aperfeiçoamento constante. Um exemplo, o nosso trabalho. Nós trabalhamos para entregar ali o nosso produto, o nosso melhor, certo? E a sociedade também nos entrega esse trabalho. Então a gente planta e colhe, ação e reação. Observando que na retaguarda do transformismo, ou seja, esse transformismo significa herdar algo do nosso anterior. Então está em constante transformação. Doutrina biológica segundo a qual as espécies se formam por sucessivas transformações de organismos anteriores. O reflexo procede do instinto. Tanto quanto o instinto precede a atividade reflexiva, que é dito ou feito com reflexão, de maneira prudente, sensata, que é a base da inteligência nos depósitos do conhecimento adquirido, por recapitulação e transmissão incessantes, nos milhares de milênios em que o princípio espiritual atravessa lentamente os círculos elementares, relativo ao elemento, que é composto funciona de modo primário, básico, simples, fácil, claro, da natureza, qual vaso vivo de forma em forma até configurar-se no indivíduo humano. Um exemplo, um macaco, simis, né, no latim, se não me engano. O que nós temos de semelhança com ele? Muito. O que nós temos de semelhante com as plantas? Muito. O que nós temos de semelhante com os animais? Tudo. Um exemplo que os três reinos têm. Nós nascemos, crescemos, morremos e voltamos para a natureza. Certo? O que é o espírito? Pode parecer uma pergunta simples, né? O princípio inteligente é o princípio inteligente do universo. Livro dos Espíritos, questão 23. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material.
poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material. O elemento material e o elemento espiritual, eles caminham juntos desde que tudo existe. Um elemento material é um corpo inerte sem o elemento espiritual. Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Como disse no começo, tempo indefinido. Livro dos Espíritos, questão 79. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial e que são dotados? Do elemento inteligente universal, Livro dos Espíritos. O que nós somos? Um elemento inteligente universal. Então os animais também têm princípio inteligente, latente. Então, emanam de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? Sem dúvida alguma. Porém, no homem passou por uma elaboração que o coloca acima da que existe o animal. Livro dos Espíritos, questão 606A. Desse modo, em qualquer estudo acerca do corpo espiritual, não podemos esquecer a função preponderante do automatismo da herança, função preponderante do corpo e da mente, na formação da individualidade responsável para a razão, para o ser consciente, para compreendermos a inexibilidade, que não pode ser executado, realizado ou cumprido, irrealizável, de qualquer separação entre fisiologia e psicologia. Porquanto, ao longo da atração no mineral, da sensação no vegetal e do instinto no animal, vemos a crisália, corpo, de consciência, termo usado por analogia o estudo intermediário por que passam certos insetos para se transformarem em lagartas e em borboletas, constituindo as suas faculdades de organização, sensibilidade e inteligência, transformando gradativamente toda a atividade nervosa em vida psíquica. Evolução em princípios cosmocinéticos. O que vem a ser princípios cosmocinéticos? Forças que mantêm o movimento dos astros, matematicamente escrito por força igual a constante, vezes massa 1, vezes massa 2, dividido por distância ao quadrado. Essa é a lei da gravitação universal. Nós vamos explicar mais ou menos, não tão aprofundado, sobre princípios cosmocinéticos para fazer a correlação sobre a nossa existência. Aí está a fórmula, né? André Luiz nos esclarece que os processos de criação e evolução da vida na Terra estendem-se por períodos imensos de tempo, em que o perispírito e o corpo físico vão sendo modelados nos planos extrafísico e físico, respectivamente. A gente percebe que no livro, nesse capítulo específico, é muito citado mundo espiritual, mundo terreno, nascimento, morte, correlação com outros reinos. Ele enfatiza muito para que fique bem automatizado em nós. O perispírito é a soma de inúmeras experiências vivenciadas e infinitamente repetidas. Neste decurso dos fatos, o espírito vale-se da cooperação das vidas menores, e estas se valem do apoio daquele, para darem prosseguimento ao processo evolutivo. Como que nós vamos nos valer das vidas menores? A herança que nós recebemos dela, certo? Um dos pontos. Nós aprendemos a amar com os animais, por exemplo.
O que a lei de progresso, tanto quanto os princípios cosmocinéticos, prevalecem e regulam a vida orgânica, atuando na dinâmica dos átomos. Então a gente percebe assim o quão é importante esse processo evolutivo, é muito extenso, mas ele faz uma comparação com o princípio cosmocinético sobre o movimento do cosmo, a força que gera toda essa evolução. Assim como escrito por Santo Agostinho, Paris 1862, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Progressão dos mundos. O progresso é a lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. No livro A Gênese, para explicar a existência dos corpos orgânicos, ele explica primeiro sobre os corpos inorgânicos. Aí é citado lá hidrogênio, oxigênio, azoto, que é o quinto maior volume de substância no universo, e o carbono. E ele fala que se você acrescentar a esses elementos e os metais e fazer a junção entre um elemento e outro, você começa a se ter a criação de um organismo. Ou seja, ele deixa de ser carbono e passa a ser carboneto, um exemplo, tá? Então ali começa, através de temperaturas, de eletricidade, vários meios de influenciação como a água, o calor, as células se movimentando em atração ou expulsão, criando-se ali novos corpos. Exemplo, não sei se alguém já fez aqui um teste com feijão no algodão, na escola. Molha o algodão, bota lá o feijão. O feijão sozinho, se você colocar ele na pia ali, ele vai ficar ali um tempão. Se tiver um pouco de umidade, capaz de nascer um feijãozinho, né? Uma mudinha. Outro exemplo. Eu comprei uma espiga de milho, não tirei a capa dela. Depois de uma semana tinha um monte de corozinho. Criou-se ali uma vida. Meu pai falava, tem bicho na goiaba, come ela que é goiaba também. Né? Então só aí a gente já consegue perceber que essa afirmativa de André Luiz é totalmente verídica e que o planeta se formou sim, e que os seres eles não passaram a existir de um ponto, e sim em vários pontos pelo planeta. Não um após o outro, e sim simultaneamente. A própria destruição que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas o meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer, e nada sofre o aniquilamento. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada permanece estacionário. Um exemplo sobre destruição. Não tenho dúvida nenhuma que nós conseguimos evoluir de alguma forma através das guerras. Não justificando. Mas naquela época era necessário que se tivesse esse tipo de conflito. Aí por quem vier, mas se faz necessário. Um exemplo que hoje ainda reflete em nós e que está sempre em evolução, a internet. Eu só não tenho certeza em qual guerra, se é a primeira ou a segunda que ela foi criada. Acho que foi a primeira. Então, a internet adveio da Primeira Guerra Mundial através das mensagens enviadas. Aquele aparelhinho. Telégrafo. Tem outro nome também. Então, gente, se a gente for perceber, a evolução ela não se dá apenas espiritualmente. Ela se dá também materialmente. Lembrando que a matéria e o espírito sempre andam juntos. Se faz necessário que o planeta progrida para que possa receber os novos seres, os novos princípios espirituais. Aqui uma ilustração sobre a cosmocinética.
Nós temos a Lua, a Terra, Vênus, o Sol e Marte. E temos ali do lado direito o planeta Terra mostrando uma rotação. A órbita da Terra em volta do Sol. Estão representadas a velocidade e a força que se exerce sobre a Terra. Força cosmocinética. Na direita mostra-se que o que aconteceria se as forças gravitacionais acabassem de repente. A Terra seguiria em frente, em linha reta e com velocidade constante. Imagina, gente, a gente perder essa força. A gente seguiria adiante, não circulando em volta do Sol. Aí, para demonstrar a grandeza e a bondade de Jesus, de Deus, né, nos proporcionar a evolução. Nós temos instinto também? Temos instinto. Temos sensações? Temos. Gênese dos órgãos psicossomáticos. Gênese dos órgãos do princípio inteligente. Os órgãos do corpo espiritual, perispírito, dão forma ao do corpo físico e foram sendo constituídos e progredindo de acordo com a qualidade de vida do ser no campo terrestre. Hoje vivemos mais. Hoje a gente vive até 80 anos, um exemplo. A gente vivia até 60, há 30 anos atrás, 40. Então, gente, o que nós temos que ter em mente é que a função dos órgãos, ela não procede do órgão. A função dos órgãos, ela procede do espírito. Igual diz aqui, os órgãos do corpo espiritual, tá? Aqui ele vai falar sobre os órgãos em si. O tato, adquirido na passagem pelas células nucleares dos protozoários, reino animal, com seus movimentos semelhantes aos das amebas, seres unicelulares. Visão, adquirido pela sensibilidade do plasma, massa formadora, nos flagelos, filamentos que servem de órgão locomotores, os flagelos, expostos à luminosidade do sol. Nada mais óbvio, né, gente? Começou a se ter visão com o incentivo da luz, né? E ali os elementos químicos também. Olfato, começou nos animais aquáticos mais simples. O gosto surgiu nas plantas armadas de pelos viscosos, destilando sucos digestivos. Primeiras sensações sexuais nas algas marinhas provindas não só de células masculinas e femininas, com atração mútua, mas também no esboço de epiderme sensível, geneticamente simpáticas. O último item, se eu não me engano, sobre o trabalho inteligente. Nosso trabalho inteligente. Examinando a reflexão sistemática. Fenômeno este que gera automaticamente todas as ações do corpo espiritual. Reconhecemos sem dificuldade que a marcha do princípio inteligente para o reino humano e que a viagem da consciência humana para o reino angélico simbolizam a expansão multimilenária da criatura de Deus que merece, através da lei divina, com o trabalho de si mesma, a auréola da imortalidade em pleno céu. Então, foi o que eu disse anteriormente. É muita benevolência para conosco. Então, nós passamos por todas as escolas evolutivas para chegarmos onde estamos hoje. Somos uma somatória. Aqui, ó. Nessa foto, o que nós temos? O macaco. O próximo, a evolução. A gente pode até ver pela formação do crânio, a altura, a estaca na mão. E por último, o homem com fogo na mão. Erectus. Aí, ó. Mais à frente vestido. Então aqui só para demonstrar de um modo simplista a evolução através da imagem. E aqui eu consegui achar um quadro assim
bem geral do que a gente disse agora. Lá embaixo, ó, falando sobre a individualização do princípio inteligente. Começa pela formação. Bem pequeno, né? Ali no meio. Ele passa aqui, ó, pelo tubarão, pelas algas, pelos répteis, pelo rato, por um monte de ser até chegar no homem. Cerca de 15 milhões de séculos. Então, no mineral, ele teve a atração como força mecânica. No vegetal, a sensação, a vitalidade. No animal, o instinto, inteligência instintiva. E no homem, a razão, a consciência de sua existência. Para a gente alçar voos mais altos. Eu separei aqui uns 4 slides, mais ou menos, sobre algumas curiosidades. Você sabia que as areias do Saara são sopradas pelo vento em direção à Amazônia? Isso faz com que o solo da floresta tropical recarregue seus minerais. Quando a gente lê isso aqui, a gente não sente vida? É dinâmico, não é estático. Né? O elefante é um dos animais mais empáticos e bondosos do planeta. Ainda dizem que o cérebro do elefante é bem pequeno. Pode até ser, mas ele tem muita sensibilidade, né? E isso veio da onde? Da sua evolução. Dois times de astronautas descobriram uma grande reserva de água flutuando no espaço, que é 140 trilhões de vezes as águas oceânicas. Aí a gente percebe o nosso tamanho, mais ou menos, né? Vamos refletir a respeito disso, que nós temos que estudar muito ainda. A NASA já anunciou a Terra 2.0, um planeta chamado Kepler 425b, com condições similares ao nosso. Até estava vendo na televisão, se eu não me engano, é um planeta, não me lembro o nome dele, que ele está situado em um local exato ao nosso, com condições idênticas à existência de vida. Que curioso, antes das árvores serem comuns, o planeta Terra era coberto por cogumelos gigantes. Aqui, gente, mas por que não tinha árvore? Porque naquela época não se teve a junção química entre um elemento e outro para se formar um material, a semente, para que ela pudesse florescer e crescer. Então, em cada estado do planeta, ela teve uma variação químico-física, tá? Então, por isso, em cada estado do planeta se teve um tipo de habitação vegetal, animal, mineral, até que se chegasse ao ponto de se receber aqui o homem. Alex, o papagaio, foi o primeiro não humano. Por que não humano? Porque nós também fazemos parte do reino dele, reino animal. A fazer uma pergunta existencial, o animal questionou qual era a sua cor. Esse papagaio aqui, ele morava nos Estados Unidos e faleceu aos 31 anos. É verídico, viu, gente? Não é mentira, não. E ele falou para sua tutora, uma cientista, não fique triste, eu te amo. Dá para contestar que ali não exista um princípio inteligente? Se não existisse ali o princípio inteligente, seria o quê? Um corpo inerte. Certo? Então o papagaio também, representando os animais, está em evolução. Sempre. Haverá tempos em que um animal não existirá aqui porque às vezes o planeta não vai mais comportá-lo. Sim. 1 hora exato, gente. Obrigado, viu? Pela atenção. Eu chamo ao palco a Derli e a Cíntia. Então, agora nós abrimos espaço para perguntas e respostas. A Carlécia vai aí direcionar
para o Rogério responder. Tímido hoje. A menina de verde está postando. Ninguém? A Helena tem pergunta, né, Helena? Pode. Você sabe que eu li 2 livros sobre as almas dos animais. Eu tenho bastante interesse. E a conclusão, não sei se o autor não sabia direito, não foi conclusivo, não. Para onde que vai essas almas? Elas, qual que é o destino das almas? Não deu para entender. Qual o destino das almas? Tem certeza? Dos animais? Não dá para ouvir, não, desculpa. Estou falando que eu li 2 livros e eu não entendi a conclusão dos autores. Desculpa. Eu li 2 livros e não compreendi sobre esse assunto, para onde os animais têm alma, para onde vão as almas dos animais. Aí, já que não tinha outra pergunta, eu resolvi esclarecer a minha. Para onde vão? Elas se unem, elas têm uma destinação, se transformam em outro animal mais evoluído. Você sabe? A Derli sabe, né, Derli? A razão desperta no homem, né? Então, nos animais tem o princípio inteligente. E na fase hormonal é que desperta a razão e o espírito na individualidade, conforme ele colocou. Então, nesse capítulo ele fala, no reino animal a gente aprende a consolidar, a juntar, a solidificar. No reino mineral, a gente aprende a respirar, a nascer, crescer, reproduzir e morrer, né, que nessas estações. No reino animal irracional, nós aprendemos a junção, a prole, o instinto de defesa, de defender a nossa prole. E no reino humano, no despertar do ser humano, é que nós despertamos a razão, com o princípio inteligente, com a individualidade do espírito. Então, para onde eles vão? Eles se juntam ao todo do princípio inteligente. Mas, considerando que tem latente ali o ser inteligente que é, desde o mineral. Que é Vincítia. Então, desde o mineral, nós já temos um princípio inteligente que vai despertar o espírito no homem. Vocês viram uma frase curta que ele colocou aqui no slide, que falava assim, que o reflexo vem antes do instinto e que o instinto vem antes da atividade refletiva. São 2 coisas diferentes. Reflexo é uma coisa, atividade refletiva é outra. Reflexo é isso que ele explicou aqui durante a explanação dele. É um automatismo que vai se desenvolvendo e que vai nos colocando depois para aquelas situações de predisposição para ler e escrever. Depois a gente faz isso automaticamente, essas coisas. E a atividade refletiva é a capacidade da gente raciocinar em cima de algo. Experimentos são feitos, né, com animais para nos mostrar que podem ser criados condicionamentos em animais, porque esse automatismo está presente com muita força ainda naquele princípio inteligente que está ali. Ele não raciocina, mas ele observa e a gente pode ser criado um condicionamento. Você sabe aquela brincadeira de criança que a gente coloca as casinhas com os coelhinhos saindo dali? Se você coloca uma cenoura dentro da casinha, o coelhinho vai sempre para aquela casinha, ele não vai para outra. Inclusive, às vezes em alguns parques, eles fazem isso até para segurar um pouquinho, porque se a pessoa adivinhar o tempo inteiro, o coelhinho vai para
para outras casinhas, e eles vão ter que estar distribuindo presente o tempo inteiro. Então, se eles podem colocar ali dentro um alimento escondidinho, aquele alimento vai para lá, e aquele coelhinho vai para lá e a pessoa vai errar, vamos dizer assim. Tá? Então, são automatismos que você cria que ele vai sempre para o mesmo lugar, atrás de alguma coisa que ele quer. Várias coisas foram feitas com vários tipos de animal, inclusive o papagaio que ele falou aqui, ele repete apenas o que ele ouve. Ele tem uma memória auditiva e vai repetindo o que ele ouve, vai falando. Se você repetir várias vezes para ele, você ensina ele até a conversar com você. Mas por quê? Porque ele aprende a repetir aquilo que você está ouvindo. É um condicionamento. É um princípio de inteligência, porque existe um princípio inteligente ali, mas não existe uma razão. Por isso ele tem reflexos, são atos reflexos, criadores de automatismos, que vão evoluir até chegar no nosso reino, onde nós dispomos da razão, despertamos na razão para termos atividades refletivas. E nesse meio tempo aí a gente tem o instinto, porque à medida que esse reflexo vai crescendo, vai criando as situações em que você vai fazer coisas para se defender, para buscar a sua sobrevivência, entendeu? Que o instinto te leva a isso. Um animal não caça e não mata simplesmente porque ele é mau. Ele não é mau. Ele faz isso por instinto de preservação. Nós, na nossa condição, no nosso instinto de preservação, a gente tem uma casa para se proteger, a gente põe um agasalho quando está frio. Isso não é um automatismo que veio de lá, do desenvolvimento daquele princípio inteligente, mas a gente sabe, mesmo que seja, fez frio, ligou o ar-condicionado, está muito frio, o casaco está aqui do lado, eu coloco automaticamente, mas eu sei por que eu estou colocando aquele casaco. Eu raciocino em cima daquela necessidade. Não sei se respondi o que você estava querendo perguntar. Eu não entendi sua pergunta, está muito baixa, eu não consegui entender. Ela não entendeu nada disso. É melhor. Eu queria saber, assim, quando há o desencarne de um animal doméstico, esse que a gente chama tanto, acha que é tão inteligente e tal, ou qualquer outro animal, as almas deles se unem umas às outras ou permanecem na mesma raça? Assim, isso é que é a minha curiosidade, que não adiantou nem mesmo eu ler os dois livros. Você quer saber se tem um céu para os animais? Não, eu queria saber mesmo assim, se a alma de um animalzinho se une à alma de outro para que possa fazer uma individualidade mais evoluída. Ou se um fica aquele animalzinho para sempre, o elefante desencarna como alma de elefante, o cachorrinho fica como alma de cachorrinho mesmo, por um tempo. Olha, eu não vou saber lhe dizer qual é a gradação da evolução aí, do macaco, do cachorro, do elefante, do tipo de animal. Aquilo ali, existe uma energia que volta para a energia da natureza, o corpo desintegra e volta também para o ciclo ali da natureza, e aquele princípio inteligente, ele continua evoluindo nas espécies animais até chegar ao ponto de criar que esse reflexo passou do instinto para a atividade refletiva e ele pode adentrar o reino nominal. Mas evolui individualmente ou não? O princípio inteligente, fala Patrícia, o princípio inteligente se individualiza, depois na razão. Eu acho que você está achando que eles individualizam, eles não, é uma energia, vai para o cosmos como um todo, é um instinto. Ele não tem assim, meu gatinho Bob, o Bob desencarnou, ele sabe que ele é Bob, ele não tem essa individualização. É isso que ele não tem ainda, vai para o cosmos. Agora, existe o instinto do carinho, né? O amor é tão coisa assim que a gente fala assim, meu Deus, eu amo tanto, ele me ama tanto. É essa convivência. É a coisa de Deus mesmo. É essa convivência do carinho que a Patrícia falou, de você desenvolver essas coisas todas, que vai fazendo com que aquela energia, aquele princípio inteligente evolua.
tá? Ele não é uma individualidade ainda, ele é um princípio inteligente. Como você disse, meu cachorrinho Bob não tem a identidade de meu cachorrinho Bob na espiritualidade. Entendi. Ele é uma energia que vai voltar para a espiritualidade. E aquela energia vai prosperar e habitar outros animais aqui na Terra nascidos, entendeu? Mas ela vai sendo evoluída. Uhum. E o cachorrinho do Chico que foi para lá, como é que ele fez? Foi ele que projetou o cachorrinho. Foi o quê? O cachorrinho do Chico que está lá fazendo companhia para ele. Aí, você soube que o cachorrinho está por lá? Que o quê? O cachorrinho do Chico. Tô brincando, não. Ele plasmou o cachorrinho. Ele plasmou o cachorrinho? Sabe o Chico Xavier? Ele tinha um cachorrinho. E aí diz que o cachorrinho está no plano espiritual junto com ele. Então, daí a minha esperança do meu cachorrinho comigo. Que ele ganhou um outro cachorrinho e achou que era o mesmo? Não, é que o cachorrinho morreu e foi aparecendo. É que eu não entendi. Até que eu não entendi essa pergunta. Você lembra da violeta na janela? Não foi plasmado uma violeta lá no plano espiritual? É a mesma coisa. Uma coisa tem que ficar bem clara. O espírito só é desperto no homem. O animal não tem alma, como você está colocando. Não tem espírito, ele tem princípio inteligente. Se, por exemplo, eu acho que a gente precisa aqui, agora, nesse momento, parar e a gente fazer uma proposta diferente, da gente pesquisar um pouquinho mais. Todos nós que estamos aqui é um grupo de estudo, não é? A proposta que eu faço é que a gente pesquise sobre essa pergunta aí que ela falou, entende? Procurar um pouco mais específico, né? Porque é bem específica essa pergunta, né? Foge um pouco. Porque a doutora Irvênia Prada, que está ali no Mednesp, né? Ela é veterinária e faz parte da Associação Médico Espírita. Ela, nas palestras dela, ela fala bastante sobre isso. Tem muita literatura já falando sobre isso. Essa questão do cachorro do Chico, que desencarnou, a baleia, e depois ela reencarnou em outro animal, e era ela mesma, né? Não vou falar espírito, não quero usar essa palavra, tá? Porque eu também não sei, porque né? não tem razão. Mas o que eu acho aqui que a gente podia fazer é a gente pesquisar um pouquinho mais, porque nenhum de nós aqui tem certeza sobre isso. Então vamos dar uma pesquisada, seria bom a gente pesquisar e depois na outra aula falar sobre isso, se vocês concordarem, né? Mas não pode ficar dúvida nesse momento. A gente tem que ter essa consciência de que a razão desperta no homem. Mas ela não perguntou sobre isso, não. Ela perguntou foi se o animal desencarna e ele fica lá, ele tem uma alma ou um espírito ou qualquer coisa que seja individual, né? Ou não, se ele vai misturar e vai perder a individualidade dele, entendeu? Não foi isso que você perguntou? Então, acho que a gente podia estudar um pouquinho, todo mundo, né? Que tiver. Eu falo isso porque eu amo animais, eu estudo também um pouco sobre isso, e eu acho que convém a gente estudar um pouquinho, para tirar a nossa dúvida mesmo. Eu não tiro a questão da pesquisa e desse estudo específico sobre animais, né? Mas nós temos que ter uma consciência dos estudos kardecianos que nos explica até então que a razão, o espírito, ele está no homem, não no animal irracional. Então, como é que a gente sabe se é um espírito? Quando você passa para o outro ensinamentos. O animal irracional não faz isso, como a Cíntia colocou, ele tem automatismo. Se ele não tem o espírito, ele ainda está desenvolvendo o automatismo da individualidade. É um outro assunto que não está inserido nessa exposição da noite de hoje. A gente não pode achar que o animal tem espírito, o animal irracional. Não é isso que a literatura nos traz. Nós podemos até fazer um estudo paralelo sobre essas questões de automatismo, de repetições, né? A gente vê com o macaco, que ele sabe a cor, sabe combinar isso, mas a gente não pode afirmar aqui que o animal irracional tem espírito, porque não é isso que a literatura traz, ok?
Vamos amadurecer essa ideia, vamos fazer um estudo paralelo, mas não está no contexto do estudo de hoje, ok? Mais alguma pergunta, gente? Deixa, eu quero fazer uma pergunta, mas primeiro eu queria dizer para ela que se ela fizer um retrospecto no que foi apresentado hoje, ela poderá ver, inclusive quando ele mostra aquele círculo lá, mostrando a evolução do princípio inteligente. Então, o cachorrinho, quando morre, ou qualquer outro, o princípio inteligente continua evoluindo, pega um outro corpo, não necessariamente precisa passar por todas as espécies animais, mas ele vai rodando na necessidade até chegar no macaco, que é o último, aí ele vai para o plano espiritual, no último elo, né, desconhecido, em que ele trabalha e faz o corpo do homem. É um princípio de evolução, foi muito bem explicado, né? Eu acho que, lógico que a gente pode pesquisar, mas se ela fizer um retrospecto aí, ela vai ter condição de observar que ele explicou, muito bem explicado isso. Agora, a pergunta que eu quero fazer é aqui na teoria de Descartes, né? Ele fala assim, Descartes não logrou apreender toda a amplitude dos caminhos que se descerram à evolução na esteira dos séculos, mas abordou a verdade do ato reflexo. A gente poderia considerar aqui esse ato reflexo como se essa ideia dele fosse uma precursora da ideia de Pavlov? Não é? Porque foi uma ideia anterior, que ele chega nesse ato reflexo também. Eu não vivo para estudar. Eu tenho trabalho e tudo. Então, o meu conhecimento, às vezes, ele não vai satisfazer a sua pergunta, mas se Kardec utilizou o princípio dele para poder dar continuidade e falarmos hoje sobre isso, então eu penso que sim. Né? Eu imaginei isso. Obrigada. Eu teria outro, mas eu acho. Descartes falou sobre o renascimento, é isso que eu queria que você desenvolvesse melhor. Aquilo é da obra dele, quando você colocou ali o slide, em que ele, no final, está a palavra renascimento. E eu não tinha visto nada ainda sobre Descartes ou Descartes, a questão do renascimento. Um slide... quando você fala logo no começo. Parece que é ali. Com nascimento, experiência, morte e renascimento. Isso é de Descartes. Questão. Sim. Descartes era um filósofo, matemático. Então ele também tinha o lado filosófico. Ele tinha essa concepção de ligação do corpo com Deus, da alma com Deus, entendeu? E outra pergunta, ele também falou que o espírito o princípio espiritual não haveria necessidade de comprovação. Sim. Isso também está assim, confuso, porque para mim Descartes, com o livro dele, o método, toda a filosofia dele, né, filósofo, mas ele era extremamente prático, materialista, e era questão empírica, tudo tinha que ser demonstrado. Então eu estou estranhando entre ele falar em renascimento, por isso que eu estou confirmando se é dele mesmo. E ele falar que não precisaria ser comprovado, já que pelo que eu li, as poucas informações que eu tenho, que teria que comprovar, tudo teria que ser comprovado. Essa afirmação, essa primeira aí, a existência do princípio espiritual, igual está no slide, é essa? A existência do princípio espiritual. Então isso aí foi lá em A Gênese. É do livro A Gênese, né? Não de Descartes. Isso, não de Descartes. Perfeito. E o renascimento é de Descartes.
Porque Descartes é a base da ciência nossa. Sim. Tudo tem que ser comprovado. Sim, é porque Tudo tem que ser aqui- repetido em laboratório. Exato. Até Kardec também, antes de fazer o que ele fez, é muito cético também, né? Na realidade, eu exemplifiquei aqui uma verdade axiomática, que é incontestável. Aqui eu estou vendo o senhor, é incontestável que eu estou vendo o senhor. A mesma coisa referente ao princípio espiritual. Um ponto específico, sobre a citação da Gênesis, entendeu? A frase é da Gênese, A não é Gênesis. Descartes. Lá não. Estava Descartes. Não. Mas... A teoria de Descartes é o item dentro do capítulo. Perfeito. Bem esclarecido. Fiquei nessa dúvida. Obrigado. O que está claro aqui no texto é que ele fala assim: Descartes não logrou apreender toda a amplitude dos caminhos que se descerram à evolução na esteira dos séculos, mas abordou a verdade do ato reflexo. É isso que ele fez, que obedece ao influxo nervoso, no automatismo em que a alma evolui para mais altos planos de consciência, através do nascimento, morte, experiência e renascimento na vida física e extrafísica, em avanço inevitável para a vida superior. Não é do Descartes essa a frase, e sim a análise do André Luiz, né? Na realidade, Descartes foi utilizado como um exemplo, né? Precedeu Allan Kardec em 1500 e pouco, 1600, até 1650, depois Kardec 1860. Então, assim, o livro em si não é só físico-químico, ele também é evangélico. Então, vejo desse ponto de vista, entendeu? Que ele quis fazer a junção dos dois lados. Isso. Obrigado pela pergunta. Então, nós vamos agora